Fala pessoal, bom dia. Começando aqui, hoje é sexta-feira, da semana aí, terceira semana de agosto. E bom, vamos lá, já vou pular aqui e mostrar para vocês como foram os trades dessa semana, o que que aconteceu. Tivemos aí uma pequena e feliz mudança. Então, vamos lá. Vou mudar a tela aqui para o PC agora. Pronto, então já estamos aqui no nosso diário de trades, como que está sendo. E, bom, essa semana foi uma semana muito feliz aí, né? Recuperamos praticamente o mês inteiro de trades. E eu tive uma pequena mudança que eu fiz, que foi, eu estou fazendo uma sessão a mais. Então, normalmente, do dia a dia, eu estava operando às 8 horas da manhã até às 1 hora da tarde, fazendo aquelas mesmas entradas de sempre do mesmo operacional que eu já mostrei aqui. Agora, eu adicionei uma sessão na parte da noite, que é de 9 até a meia-noite, que eu estou utilizando ali a FiMate, que é famosa por aí, né? Mas tem sido bem legal porque meio que uma estratégia está complementando a outra. Enquanto uma estopa, a outra segura. Enquanto a outra estopa, a FiMate segura. Então, tem sido legal esse teste que eu estava fazendo aí. Comecei a colocar em prática agora e começamos a ver um resultado interessante aqui. Então vamos lá. Na segunda-feira, né, primeiro dia do mês ali, tivemos. Aqui eu ainda não tinha colocado isso em dia. Então tivemos. Ah, não, já sim, já tinha colocado sim. Então deixa eu abrir aqui todos os trades que eu já mostro para vocês. Então a gente começou aqui, que foi esse trade na parte da noite, no dia 17. E aqui eu ainda estava colocando o trade no dia. Começando às 8 horas da noite. Isso aí foi uma pequena mudança que eu fiz também, porque às 9 horas fica melhor para mim. Então começa às 9 horas, mas aqui foi esse primeiro teste, o trade, ele era para ter executado aqui, na hora que eu fui executar a ordem já estava aqui, então acabamos pegando um espaço a mais ali, que ficou legal, mas acabou estopando ali o primeiro trade da semana na FiMate. E na parte do dia a dia, né, a gente teve essas duas operações, essa aqui sendo a primeira, foi o candle positivo, três candles negativos, ele executou, mas já estopou logo de cara ali, não deu nem tempo para respirar praticamente. Depois a gente teve uma outra operação, que foi essa aqui, né? O gráfico andou um pouco, acabou deixando esse trade, que executou, ele andou quase 1 para 1, depois acabou voltando e estopando ali também. Então, na segunda-feira, tivemos aí esses três stops no, no dia. Beleza. Na terça-feira, aqui começa a ficar um pouco interessante, porque a gente tem algumas mudanças. Na FiMate, como é uma operação por dia, eu estou arriscando 1%. Então, 250 de loss, 250 de take. E na do EURUSD, que é aquela normal, eu já tenho colocado aqui, né, a mesma coisa de US$ 100 de stop para 200 de take. Então, vamos abrir aqui todos. E agora que eu vi, né, eu estava colocando o EURUSD aqui, mas todas essas da FiMate são no SHA-USD, no ouro. Então, é isso, vamos abrir aqui. Então, a primeira operação do dia foi esta aqui. A gente teve um candle positivo aqui, depois três candles negativos, executou, deu uma andada ali, mas depois acabou voltando e estopando. E depois a gente teve mais essa entrada, que foi basicamente a mesma coisa, né? Candle positivo, deu três candles negativos ali, executou e estopou. E na FiMate a gente teve essa entrada aqui, que foi mesma coisa de sempre, né? Eu comecei ali 9 horas, esperei fazer o movimento, na hora que executou ali a ordem, fechei os gráficos, foi executar só lá no outro dia. Geralmente isso aqui tem acontecido, né? Executa a ordem, por exemplo, ontem à noite, mas o trade mesmo a finalizar, eu só vou saber o resultado no outro dia, porque ele demora um pouco a andar. Mas tem sido bem legal. Então, nesse dia aqui, tivemos um take e foi aquela coisa que eu comentei para vocês, né? Enquanto a FiMate acerta, as outras duas stopam, enquanto uma segura, as outras stopam. Então, tem sido assim. Na terça-feira, então, dia 18, tivemos aí praticamente um 0 a 0. Então, o FiMate take, os outros dois, mudei aqui, os outros dois foi stop. Na quarta-feira, que aí foi o melhor dia da semana disparado, né, tivemos aí três trades, três takes em todas as operações. Então, aqui na quarta-feira, a gente teve três trades, que foi o do FiMate e esses outros dois aqui. Então, esse foi o primeiro trade do dia. Aqui quase executou, mas acabou não executando a ordem. Depois teve a notícia aqui, o gráfico foi reto. E aqui deu trade, né? Executou a ordem ali, deu take lá. Demorou um pouquinho, foi uns 40 minutos de trade, mais ou menos. Mas deu certinho. E seguimos ali. Primeiro take do dia. Esse aqui foi o segundo trade.
Olha, mesma coisa, candle negativo, três candles positivos ali, executou a ordem, alvo de 2 para 1. E aqui nesse trade, o alvo estava um pouquinho para cima, só que ele ficou ali, chegava na boca, não executava, então eu acabei executando esse trade aqui na mão e o RR final ficou em 1,88. Não foi um trade de 2 RR, mas praticamente, então não faz muita diferença não. E a da FiMate aqui no final, que foi a mesma coisa de sempre. Então, fez lá, executou, deu a entrada, o trade foi executar só lá no outro dia. Então, beleza, essa aqui foi a quarta-feira, o melhor dia da semana. Na quinta-feira, ontem, a gente teve dois trades na primeira sessão e um trade na sessão da noite. Que na sessão da noite sempre é um trade só. Mas então, essa aqui foi o trade da FiMate, né? Ele executou ali a ordem e tal. Não executou para baixo, acabou virando para cima e executou e deu take ali de madrugada, mais ou menos. Na parte da manhã, foi aquela mesma entrada de sempre. Então, candle positivo, três candles negativos, ele executou, andou ali, balançou, foi lá para cima, lá para baixo. Aqui ele quase deu take, depois voltou, quase deu stop, depois voltou e deu take. Então foi esse trade aqui foi bem demorado. E depois disso aqui, a gente teve um stop, né, executou, deu a entrada aqui, na hora que executou a entrada, ele acabou andando ali, vai quase 1 para 1, depois voltou e estopou. E depois disso aqui, o trade acabou indo no alvo também. Mas fomos estopados antes disso. Então, na quinta-feira foi isso aí, resultado de 350. E hoje, sexta-feira, a gente teve aqui um stop e dois takes. A FiMate, claro, não tem na sexta-feira, porque hoje à noite já não tem mais mercado andando. Então, vamos lá. Primeiro trade do dia foi esse stop aqui, que o trade basicamente só executou e já foi no stop direto, nem deu espaço para nada. No segundo trade do dia, que foi este aqui, ó, mesma coisa, candle positivo, deu três candles negativos, executou ali e deu alvo. Esse aqui também, ó, ficou na boca, ele quase deu take, depois voltou, andou mais um pouquinho, depois acabou dando take lá no final. E eu tô fazendo um mini filtro, assim, porque esses dois trades que deram take hoje foram a favor do sweep que teve numa hora. Então, se a gente for olhar aqui em cima, ele fez o sweep e depois ele deu essas entradas. Então, eu estava focando mais nisso, apesar de não ter tido nenhuma entrada de compra, ele deu essas entradas aqui e aí, mesma coisa, executou e deu take ali. Então, semana bem legal aí, recuperamos praticamente todo o mês inteiro, como estava sendo. E com isso, né, a gente finalizou aqui a semana, vamos calcular menos 297. Então, finalizamos aí a semana com US$ 1.075 de lucro. Então, semaninha bem interessante. O único ponto aqui que eu não consigo sacar ainda é porque nesse dia da quarta-feira, como o trade foi de, quer dizer, foram três alvos direto e o dia foi de 600 e poucos dólares positivos, aquela regra de consistência acabou jogando o meu saque lá para cima. Então, mais ou menos 650 dividido por 30%. Meu saque foi mais ou menos ali para 2.190, 2.200 mais ou menos. Mas se estiver seguindo assim nessa sequência de alvos, assim, imagino que na próxima semana mesmo, ou até começo de setembro ali, eu já consiga fazer esse saque. Então, vamos ver, né, como vai ser as próximas semanas. Como eu falei no último vídeo, tem hora que dá desânimo, mas o importante é a gente continuar seguindo o plano, porque é o plano que vai trazer o resultado para a gente, né? Não é a minha cabeça achando que vai dar certo esse trade ou outro. É sempre seguir o plano. E aqui acabamos de confirmar, né? Espero que todo mundo que assista esse vídeo também lembre sempre de seguir seu plano, né? Faça o seu próprio operacional, cuida. Nos dias que der raiva, fecha o PC, vai embora, vai fazer outra coisa, vai caminhar. O que importa é seguir o plano sempre. Fechou? Então é isso. Até mais. Até o próximo vídeo. Até a próxima semana.